Olá a todos e a todas, bem-vindos ao Planetário Rubens de Azevedo. Me chamo Thiago Henrique e irei acompanhar vocês durante a apresentação de hoje. Hoje iremos conhecer um pouquinho mais sobre as galáxias. O que é uma galáxia e quais os tipos de galáxias existentes. E para ilustrar ainda mais nossa atividade de hoje sobre as galáxias, vamos ver o impressionante trabalho da TV Escola, a qual agradecemos pela sessão das imagens, com a excelente apresentação do professor Dr. Valmir Cardoso. As galáxias são enormes conjuntos de estrelas, gases, poeira, planetas e outros constituintes reunidos pela gravidade. Elas são estruturas dinâmicas, em constante transformação. No século XVIII, Immanuel Kant, o famoso filósofo alemão, usava a expressão universus ilha para designar muitos objetos de aspecto nebuloso no céu. No início do século XX, o debate entre os cientistas era intenso, até que os telescópios evoluíram e as concepções também. Os astrônomos registraram imagens que nem toda a filosofia poderia idealizar. A classificação mais conhecida para as galáxias leva em conta a sua forma e foi criada por Edwin Hubble no início do século passado. Em linhas gerais, ele as reuniu em grandes grupos de acordo com seus formatos e subdivisões: elípticas, espirais e irregulares. Vamos usar a imagem de uma espiral típica para ter referência do que vem a ser uma galáxia dessa categoria. O bojo é a região em torno do núcleo da galáxia e concentra grande quantidade de matéria e energia. No plano médio da galáxia, nos braços da espiral e bojo, prevalecem as regiões de formação de estrelas e estrelas jovens. No halo da galáxia, nesse volume esférico, estão as estrelas mais velhas, reunidas no que chamamos aglomerados globulares, como os seus formatos indicam. A nossa galáxia, a Via Láctea, que é uma espiral barrada, tem exemplos interessantes de aglomerados desse tipo, como o M13 na constelação de Hércules e o Ômega Centauri na constelação do Centauro. Os aglomerados abertos são mais comuns nos braços e no plano médio da nossa galáxia. Os destaques entre os aglomerados abertos da Via Láctea são o M6 e o M7 na constelação do Escorpião, e a caixinha de joias, que fica aqui, pertinho do Cruzeiro do Sul. O núcleo da Via Láctea é visível para nós na constelação do Sagitário, e a região é de grande atividade, com um buraco negro supermassivo e outros buracos negros menores, além de algumas fontes de alta energia. Essas constatações reforçam a ideia de que muitas galáxias podem ter buracos negros em seus núcleos. Conseguimos enxergar algumas galáxias a olho nu. É o caso da Grande e da Pequena Nuvem de Magalhães, galáxias satélite da nossa. 10 vezes mais distante e também visível sem auxílio de instrumentos ópticos, está a galáxia de Andrômeda, cujo aspecto geral se aproxima da nossa galáxia. A galáxia de Andrômeda, a Via Láctea e mais cerca de 30 galáxias formam o grupo local de galáxias. Esse grupo faz parte de um grande aglomerado de galáxias e, segundo os cosmólogos, o universo conta com grandes estruturas desse tipo. Galáxias com grande atividade em seus núcleos, galáxias mais brilhantes em frequências que não enxergamos e colisões espetaculares com resultados que desafiam as simulações em nossos computadores são alguns dos mais recentes desafios para a pesquisa. Suposições, perguntas e pesquisas são atitudes típicas de quem vive no nosso universo ilha, olhando na noite escura essas maravilhosas companheiras da Via Láctea. Até o próximo programa. No início, o homem pensava que era o centro do universo. Não se passou muito tempo e ele percebeu que vivia na superfície de um pequeno planeta rochoso que girava em torno de uma estrela amarelada. E com os anos se passando, detectamos outros planetas que também giravam em torno dessa estrela.
Essa estrela recebeu o nome de Sol. E o conjunto entre planetas e estrela foi chamado de Sistema Solar. Nesse ponto, o Sol foi determinado como o centro de tudo. Mas as pesquisas e estudos continuaram e percebemos que existiam outras bilhões de estrelas existentes. E essas estrelas faziam parte de um conjunto maior, chamado galáxias. A nossa galáxia em que vivemos se chama Via Láctea, e ela possui cerca de 200 bilhões de estrelas. O Sistema Solar é apenas mais um dos vários sistemas planetários existentes na galáxia Via Láctea. Os astrônomos continuaram suas pesquisas e perceberam que a Via Láctea era apenas mais uma galáxia entre as bilhões de galáxias existentes em todo o universo. Meu colega Alice dará continuidade ao assunto. Vai falar um pouquinho mais sobre a Via Láctea e falar sobre dois tipos de galáxias diferentes. Então, na imagem ao lado, podemos observar a nossa galáxia, a Via Láctea. Essa imagem mostra a nossa galáxia como se fosse vista de cima. Então, podemos perceber na imagem os braços espirais da nossa galáxia e que a localização do nosso sistema solar está a aproximadamente 27 mil anos-luz de distância do centro da nossa galáxia. Para podermos identificar o centro da nossa galáxia, basta olhar em direção à constelação do Sagitário, que você vai estar olhando para o centro da nossa galáxia. Então, as galáxias podem ser classificadas em alguns grupos. Existem as galáxias elípticas, as galáxias lenticulares, as galáxias irregulares e as galáxias em espirais. A nossa Via Láctea ela é uma galáxia em espiral barrada, que se enquadra nas galáxias espirais. Então, as galáxias espirais. Essas galáxias elas possuem uma forma e uma estrutura, vamos dizer assim, belíssimas, pois em seu núcleo podemos encontrar estrelas antigas que são rodeadas por braços espirais, que são os berços de estrelas jovens. Por isso que em seu núcleo temos uma coloração mais alaranjada, enquanto em seus braços espirais uma tonalidade mais azulada. Algumas dessas galáxias são do tipo espiral barrada, que no caso é igual à nossa Via Láctea. Então, como exemplo, temos duas galáxias espirais. A NGC 3031, que está a aproximadamente 12 milhões de anos-luz de distância, que podemos encontrá-la na constelação da Ursa Maior. A galáxia em espiral barrada NGC 1300, que está a aproximadamente 69 milhões de anos-luz, e que podemos encontrar na constelação do Eridano. Galáxias elípticas. Essas galáxias elas possuem uma forma esférica ou elipsoidal, que é a que se parece com um ovo, e geralmente elas são compostas por estrelas antigas, possuem pouco gás para a formação de novas estrelas e possuem poucas estrelas jovens. Algumas dessas galáxias são gigantes, em que seu diâmetro equivale a milhões de anos-luz, enquanto outras são algumas anãs esféricas, que são difíceis de detectar. Os cientistas acreditam que as galáxias elípticas surgiram do resultado da fusão entre duas galáxias em espirais. Tende a acontecer com a nossa galáxia Via Láctea, quando ela se unir com a nossa galáxia vizinha, que é a galáxia de Andrômeda. Mas isso só é para acontecer aproximadamente daqui a 3 bilhões de anos. Então a gente não precisa se preocupar com isso.
vamos conhecer um pouco mais sobre as galáxias lenticulares. Esse tipo de galáxia é uma forma intermediária entre as galáxias elípticas e as galáxias espirais. Ela possui uma semelhança com as galáxias espirais por conta de possuir um bojo central, porém, ela não possui braços espirais. Esse tipo de galáxia é comumente avistado em aglomerados de galáxias. Um exemplo de galáxia lenticular é a NGC 3115. Essa galáxia também é conhecida como a galáxia do fuso e pode ser encontrada na constelação do Sextante. Acredita-se que nessa galáxia suas estrelas são bem antigas e não existe mais atividade estelar. Na sua juventude, estima-se que ela era apenas um quasar. Em 1992, foi detectado dentro dessa galáxia um buraco negro supermassivo no seu centro, que possui uma massa de 1 bilhão de vezes maior do que a massa do Sol. Essa galáxia está distante de nós 31 milhões de anos-luz. Vamos conhecer agora um pouco das galáxias irregulares. Como seu próprio nome já diz, essas galáxias não possuem uma forma bem definida. Um exemplo de galáxia irregular é a M82. Essa galáxia possui um núcleo explosivo e brilhante. Elas não são nem galáxias elípticas, nem galáxias espirais. Porém, essa galáxia tem muitas estrelas jovens e, em algumas regiões, intensa atividade estelar. Essas galáxias não são muito grandes, mas acredita que ela é o primeiro passo para a formação de galáxias espirais ou formação de galáxias elípticas. Ela está a distância de nós de cerca de 11,5 milhões de anos-luz. Outro exemplo de uma galáxia irregular é a Grande Nuvem de Magalhães. Ela está a uma distância de nós de cerca de 179 mil anos-luz. É uma das galáxias mais próximas da nossa, a Via Láctea. E seu formato irregular se dá justamente pela interação gravitacional com a Via Láctea. Essa galáxia possui intensa atividade estelar e é rica em poeira e gás. Seu nome provém das observações feitas por Fernando de Magalhães em 1519. Essa galáxia pode ser observada a olho nu em céus escuros e com o auxílio de um telescópio ou um binóculo pode vê-la com mais detalhes. Então, aqui termina a nossa atividade sobre as galáxias. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.